Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vou poder estar com vocês nessa segunda-feira, porque eu tenho direito a uma folga de eleição por ter trabalhado como mesário ontem, tá? Mas aí eu preparei uma aulinha para vocês não perderem o conteúdo e não ficar atrasado, tá? Vai ser uma aula curta, bem rapidinha, e a gente vai falar do assunto relacionado aos exercícios que vocês fizeram na quinta-feira, tá? Então, a primeira pergunta era explicar com as suas palavras porque a família real portuguesa foi transferida para o Brasil. Eu sei que eu já ajudei uma boa parte dos alunos a responder essa questão, e é uma questão assim bem simplesinha comparada com as outras, né? Então, a família real portuguesa foi transferida para o Brasil. Eles não participaram do bloqueio continental. E a punição para quem não participasse seria a invasão pelas tropas francesas. O Napoleão mandaria invadir. Então, para evitar que eles fossem presos por Napoleão, eles vão vir para o Brasil, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, família, bloqueio continental. Então, fugiram para o Brasil e continental. Foram para o Brasil para não serem presos pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Basicamente, gente, a ideia é a seguinte: a ideia de transferir para o Brasil já era uma ideia antiga, porque o Brasil, em termos de tamanho, é muito maior do que é. O Brasil, em termos de tamanho, é muito maior do que era Portugal. E a Inglaterra, ela vai incentivar essa transferência porque ela estava de olho no comércio com o Brasil, né? E esse comércio era dificultado pela família real portuguesa, porque ela era quem trazia os produtos para o Brasil. O que vinha da Inglaterra tinha que passar por Portugal, e antes de vir para o Brasil. E Portugal é o que selecionava o que os brasileiros poderiam comprar. Como a família real veio para cá, aconteceu a abertura dos portos, que seria a segunda questão. Que foi a abertura dos portos? A partir do momento que a família real vem para o Brasil ele deixa de ser uma colônia. Se o Brasil deixa de ser uma colônia, ele se tornou independente? Ainda não. Ele vai ser um Reino Unido com Portugal. Então, é Reino Unido com Portugal. Qual é a vantagem de ser um Reino Unido? A vantagem é que agora ele poderia comercializar com todos os países considerados amigos, tá? A França era uma inimiga, mas os outros países eram considerados amigos. Quem acaba ganhando com a situação é a Inglaterra, tá? Talvez seja um ponto mais complicado. Então, a Inglaterra acabou ganhando com a abertura dos portos, porque conseguiu que seus produtos ficassem mais baratos do que as demais nações amigas. Então, vamos ver como é que faz isso. Se Portugal poderia comercializar com quem quisesse, aliás, desculpa, se o Brasil pudesse comercializar com quem ele quisesse, ele poderia comprar de qualquer nação, e não só dos ingleses, né? Então, o que que vai levar o brasileiro a comprar do inglês? Então, vamos pensar o seguinte produto. Deixa eu
baixar a imagem aqui de algum produto. Vamos imaginar que o produto que vai entrar no Brasil seria o celular. Então, entrará no Brasil o celular. Todo produto que entra no Brasil, ele paga um imposto, certo? O governo brasileiro é quem cobra. Então, o Brasil cobra imposto de todo produto importado. Por isso que o celular é mais barato nos Estados Unidos, porque lá eles fabricam, então não tem esse imposto de importação, entenderam? Então esse celular, quando ele entra no Brasil, ele vai ser cobrado um valor de imposto que vai tornar ele mais caro. O que a Inglaterra conseguiu é que o imposto que o Brasil cobraria dos produtos ingleses seria um imposto mais barato, 15%. Dos demais países, 4%. Olha só a diferença. E se fosse algum produto vindo de Portugal, seria 16%. Basicamente, gente, dos outros países, 24%. Então, imagine que esse celular ele custe, sei lá, R$ 1.000. R$ 1.000 que custa o celular, mas o Brasil cobrando 24%, esse celular ia sair por 1.240, né? Então, está descartado, porque é o imposto mais caro. Por que que é mais caro? Porque a Inglaterra, o mesmo celular que custa R$ 1.000 ia ser cobrado, o Brasil ia cobrar dele para entrar no Brasil 15%. Então ele custaria 1.150. Então, se fosse de outro país qualquer, 1.240. O celular de R$ 1.000 tirava os impostos, ele colocaria os impostos e ele ficaria mais caro. E da Inglaterra, ele ficaria mais barato. Em termos assim de tecnologia, Portugal não ia nem produzir esse celular, porque ele era um país atrasado. Então, isso é garantir que tudo que o brasileiro consumisse, mais de 90% fosse da Inglaterra. Então, vocês imaginem o mercado consumidor do Brasil, que tem o tamanho de quase um continente, né? Consumindo apenas da Inglaterra. Então, os lucros deles seriam absurdos. Então, o país que mais ganhou com a abertura dos portos foram os ingleses, ok? Agora, vamos falar das mudanças culturais feitas por Dom João no Brasil, tá? Primeiro ponto. Quero falar para vocês que quando Dom João fez essas mudanças culturais, ele não estava interessado que os brasileiros tivessem cultura, né? Na verdade, o grande interesse deles era que a corte que havia vindo, a corte são os nobres, né, mais próximos ao rei, tivesse a vida cultural ao menos semelhante com aquilo que eles estavam acostumados em Portugal. Então, essa mudança cultural era para beneficiar os portugueses que vieram para cá. Aí vocês viram a criação da Universidade de Medicina. O Brasil tinha que ter os médicos. A Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. A gente vai ter também a criação do Banco do Brasil. Além da abertura dos portos, teve a criação de todas essas coisas aqui que até então não havia no Brasil. Ok? Provavelmente o livro de vocês vai trazer mais coisas, mas essas são as medidas mais importantes, tá? E a quarta questão: explicar por que os portugueses não queriam que o rei Dom João ficasse no Brasil.
e o que, que eles fizeram para resolver a questão, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Dom João veio para o Brasil com a ameaça de ser invadido por Napoleão, né, a ser preso por Napoleão. Só que nessa altura, Napoleão já havia sido derrotado. Então, para os portugueses, não havia outro motivo para o rei permanecer. O rei poderia retornar, porque agora a Portugal estava em segurança. Só que Dom João evitava esse momento de poder voltar, porque ele já havia se estabelecido aqui no Brasil, ok? Só que aí a situação dos portugueses foi piorando cada vez mais, porque eles estavam em crise financeira. Então, ó, Portugal entrou em crise financeira com o fim do Pacto Colonial. No Pacto Colonial era o Brasil ser a colônia de Portugal, e Portugal poderia retirar as riquezas do Brasil. Então, Portugal entrou na crise financeira por conta disso. E também haviam perdido. Portugal entrou em crise financeira com o fim do Pacto Colonial. E também haviam perdido o governo, que no caso era o seguinte: Portugal estava sendo governada pelo Dom João, que estava aqui no Brasil. Então, tipo assim, as ordens vinham do Brasil para Portugal, né? Mas era praticamente um abandono. Então, a burguesia em Portugal, ela vai se organizar na chamada Revolução Liberal do Porto. Depois eu vou explicar direitinho para vocês por que recebe esse nome, tá? Liberal é por causa do pensamento do burguês, tá? E do Porto é por conta da cidade. E nessa revolta, eles vão exigir o retorno de Dom João a Portugal, tá? Na Revolução Liberal do Porto. Os portugueses vão exigir o retorno de Dom João. Então, ó, Portugal entrou numa crise financeira com o fim do Pacto Colonial e também haviam perdido o governo. Na Revolução Liberal do Porto, os portugueses vão exigir o retorno de Dom João. Eles acreditavam que Dom João retornando, ele voltaria o Pacto Colonial e a principal fonte de exploração de riqueza deles no Brasil voltaria a ser a colônia. Então, o desejo deles era que Dom João retornasse e acontecesse isso, tá? Então, eles fizeram a Revolução Liberal do Porto, que seria para tentar resolver a questão. O problema vai acontecer para os portugueses quando Dom João retorna. Mas acaba deixando seu filho, o Dom Pedro I, como príncipe regente. Então, assim, a situação para Portugal ela pouco melhora. Quando Dom João retorna, ele era um rei absolutista quando ele saiu de Portugal e veio para o Brasil. Quando ele retorna, esses portugueses vão tirar esse absolutismo dele, tá? Vão diminuir os poderes dele e vão aumentar o poder da burguesia. Lembra que essas revoluções burguesas elas vão nesse sentido, dar poder político para a burguesia. Então, elas vão estar mais poderosas do que o rei. É o lucro que elas vão obter com o retorno de Dom João, fica mais forte do que ele. Mas o Brasil não volta a ser colônia. Então, não havia outro caminho a não ser a independência, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, ok? Na quinta-feira nós voltamos nos ver, aí a gente vai retomar o assunto, tá bom? Obrigado pela atenção e realizem as atividades propostas.